Neste vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê, que é uma ótima opção para presentear, inclusive, e vender, porque a gente usa bem pouco fio e é muito fácil de fazer. A abertura da bolsa, ela tem duas opções de ser feita, né, de ser colocada aqui as argolas e posicionar as alças. E você vai aprender todo o passo a passo, desde as primeiras correntinhas, né, fazendo a trança inicial, qual é o padrão de ponto utilizado, que é muito simples, e como fazer, né? Quais são as opções de abertura para bolsa e de acabamentos aqui que a gente pode fazer nela. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, a gente vai usar este fio aqui, que é um fio Euro-Roma, Ecojuta. A cor dele é marrom, o código é o 1100. Também uma alça, essa daqui eu mesma produzia, de couro com ferragens douradas, que eu achei que ficou bonita essa combinação. Também duas argolinhas, essas argolas são opcionais, eu vou colocar elas no crochê, para depois a gente engatar nos mosquetões da alça, tá? Mas se você quiser, você pode engatar a alça diretamente no crochê também. E um botão imantado, esses com essas alcinhas aqui, ó, que é mais fácil de colocar na bolsa. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fixar esse tipo de botão imantado, bem simples e bem seguro também. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, eu vou fazer esse trabalho com a agulha 5,5 milímetros da Clover, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo um nozinho inicial e 15 correntes, formando uma trança. Feitas as 15 correntes, agora eu vou começar a trabalhar nas alças de trás de cada correntinha que eu fiz nessa trança inicial. Pulo a primeira e venho aqui na segunda, inserindo a agulha aqui na alcinha de trás da segunda correntinha, trago aqui o fio, fiquei com duas alças. Laço e tiro as duas. Venho aqui na próxima alcinha da próxima corrente de base, na alcinha de trás. Quando a gente insere aqui, aqui ficam dois fiozinhos, tá? Então, trago o fio e faço ponto baixo. E eu vou fazer isso por todas essas correntes dessa trança que a gente fez para iniciar o trabalho. Então, eu segui fazendo esses pontos baixos por todas essas correntinhas da trança inicial. Aqui eu fiz o último ponto baixo e no mesmo lugar desse último ponto, eu vou colocar mais 2 pontos baixos, totalizando 3 ao todo. Então, eu venho aqui, faço o segundo. Aqui nos cantos, a gente sempre deixa os pontos bem mais soltinhos, tá? Deixa eles soltinhos. Faço o segundo ponto baixo e no mesmo lugar ainda, a gente vai fazer o terceiro. Trago aqui o fio, dou altura, ó, deixa bem soltinho. Faço o terceiro. Então, aqui ficaram 3 pontos baixos. E agora, eu vou voltar aqui, ó, a gente repare que virou o trabalho, né? Agora, a gente tá trabalhando do lado de cá. E aqui eu também vou fazer pontos baixos até o outro cantinho aqui. Mas eu vou sempre pegar nessa alcinha de trás, inserindo minha agulha aqui, deixando essa alça da frente que fica aqui da trancinha de base. Então, eu trago aqui o fio, faço ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo ponto, são 2 alcinhas. A gente vai pegar só a de trás. Já vou embutindo esse fio aqui para arrematar ele. Se você quiser, pode arrematar depois também, não tem problema. Venho aqui sempre pegando na alcinha de trás, deixando a da frente. Essa alcinha da frente, ela vai ficando um acabamento mais bonitinho aqui. Então, assim, eu vou seguir por toda esta carreira, até essa outra pontinha aqui. Então, eu voltei aqui, ó, por todos esses pontos, e esse último eu vim fazer junto com você aqui. Aonde tem esse primeiro espelhado, né, pro lado de cá, eu vou fazer pro lado de lá mais 2, totalizando 3. Mas aqui no cantinho, eu vou pegar as 2 alcinhas.
para eles serem feitos no mesmo ponto, no mesmo lugar, tá? Então, aqui eu tenho um que foi o primeiro, esse último que eu fiz, e agora mais um no mesmo lugar, totalizando 3. Pronto. Fechei essa carreira. Terminando essa carreira, eu vou aumentar aqui a laçada pra gente fazer um fechamento, pra daí sim começar a próxima. Aqui, esse fio, ele confunde um pouco, tá? Se você for iniciante, não use fio mescladinho, porque ele é mais difícil de localizar. Então, a gente vai inserir a agulha aqui, entre o primeiro ponto baixo e o segundo. Desse jeitinho assim, de trás pra frente. E vamos levar essa alça para trás. E agora, eu vou inserir minha agulha entre esses dois fiozinhos que ficam aqui na frente, dessa alcinha que eu levei lá pra trás. Insiro aqui, pego a alcinha de volta, regulo esse ponto, opa, escapou aqui. Regulo esse ponto e trago esse fio aqui pra frente. Faço uma corrente que vai valer como o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira. E eu vou parar aqui pra você observar bem. Aqui, nos cantos, a gente fez 3 pontos baixos juntos dos dois lados, certo? Aonde tem esses 3 pontos juntos, nas duas laterais, a gente vai fazer aumentos. Então, aqui, na reta, a gente só vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Sempre pegando só a alça de trás, que eu já vou te mostrar como que a gente faz. E aqui, nas laterais, a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto de base. Como são feitos 3 pontinhos, a gente vai fazer 6 daí em cada lateral, tá? Então, aqui, como a gente tá no primeiro ponto dessa lateral, a gente já vai fazer mais um aqui. Então, eu venho no mesmo lugar com a agulha, insiro, trago e faço mais um pontinho, porque esse é um ponto de aumento por ele ser o primeiro aqui dos 3 da curva. Agora, eu tô na reta. Então, aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás de cada correntinha que fica aqui na minha base. Então, ó, sempre aqui, ó, próximo ponto, pego só a alça de trás, deixo essa alcinha da frente. E a gente vai fazendo isso até chegar lá na outra curva, onde a gente vai colocar os aumentos como a gente combinou. Às vezes, esse fio engata diferente, você solta e pega de novo, sem problemas. Dá um efeito muito bonito esse fio, né? Ele é um pouquinho mais chatinho, assim, de trabalhar, porque como ele é mesclado, às vezes a gente confunde. Mas vale a pena, porque o resultado fica lindo. Mas se você for iniciante, você pode usar um fio liso, né? Que vai ficar bem mais fácil de você localizar os pontinhos e aonde é melhor de inserir a agulha. Então, aqui, ó, cheguei aqui nos 3 pontinhos aqui do canto. Aqui eu vou colocar 2 para cada um. Então, eu venho aqui nesse próximo ponto, ó, que é do canto, vou colocar um ponto e mais um no mesmo lugar. Agora, nesse segundo ponto, aqui do canto, sempre pegando a alcinha de trás, deixa essa alcinha da frente aqui, faço. Então, aqui eu já fiz um aumento, 2 aumentos. Agora, o terceiro aumento, que é nesse terceiro ponto aqui do canto. Então, aqui eu fiz um e fiz mais um ponto. E assim a gente virou, ó, fazendo 3 aumentos. E agora, aqui, voltamos na reta, onde é um ponto para cada ponto de base, sempre pegando só a alça de trás, deixando a alcinha da frente. Então, aqui eu segui fazendo, cheguei aqui nessa outra lateral. Se você for iniciante, eu também sugiro que você marque o primeiro pontinho de cada carreira, tá? Aqui, pra mim, se torna fácil de visualizar, mas se você for iniciante, sempre marque o primeiro pontinho de cada carreira, tá? Então, aqui, eu já cheguei nesses 2 últimos aqui, que são os pontos de base, que eu tenho que fazer aumento, porque esse primeiro eu já fiz. Então, sobraram aqui os 2 do canto. Então, eu venho aqui, pego na alcinha de trás, faço um ponto baixo e mais um no mesmo lugar. E agora, nesse último aqui, também pegando só a alça de trás, eu faço
os 2 últimos pontos baixos dessa carreira. Terminamos essa carreira, aumenta a alça do último ponto, vem aqui entre, ó, o primeiro e o segundo ponto, nessas duas alcinhas deitadinhas que ficam aqui em cima do ponto, inserindo a agulha de trás para frente e busco essa alça aqui. Levo lá para trás. E aqui, ó, ficam essas duas alcinhas aqui, que é da alça que eu levei lá para trás. Eu vou inserir minha agulha aqui entre elas e buscar essa alça que eu levei lá para trás e regulo este fio. Trago ele aqui para frente e faço uma corrente que vale como o primeiro ponto baixo desta terceira carreira. E a partir de agora, eu não vou mais fazer aumentos de base, eu só vou continuar fazendo pontos baixos. Então, sempre pegando só a alça de trás, deixando essa alça da frente, ó. Lembrando que sempre são duas alcinhas. A gente vai pegar só de trás. Trago o fio, faço ponto baixo. Insiro aqui no próximo, trago e fecho o ponto. Venho no próximo ponto, fecho o ponto. E agora, eu vou fazer toda essa carreira só fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive nas laterais. Então, eu dei toda a volta e olha como ela já vai fechando, ela já vai inclinando aqui. Então, eu vim aqui, fiz o último ponto, né? Dei toda a volta, lembrando que se você for iniciante, marca o primeiro ponto de cada carreira para você não confundir. Agora, a gente aumenta aqui essa alça para fazer novamente aquele mesmo fechamento de carreira. Então, eu venho aqui inserindo a agulha de trás para frente, entre o primeiro e o segundo ponto. Levo essa alcinha. E aqui, entre esses dois fiozinhos da alça que eu levei lá para trás, eu insiro a agulha. E busco essa alça. Regulo aqui esse fio e trago o fio aqui para frente, fazendo uma corrente que vale como o primeiro ponto dessa próxima carreira. E agora, nós vamos continuar sempre pegando a alcinha de trás de cada ponto de base e fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, inclusive nas laterais. E agora, a gente vai subir a bolsa fazendo só dessa forma, inclusive o fechamento de carreira. Depois, eu te mostro daí a quantidade de carreiras que eu fiz e a medida que ficou a altura da bolsa. E todos os acabamentos também. Então, eu continuei aqui por várias carreiras. Vou fazer a medida que ficou até agora pra você. Ó, foram até a base lá, primeira carreirinha, ó, 17 centímetros, até lá embaixo. E agora, eu vou embutir essas argolinhas aqui para engatar um mosquetão nelas. E eu vou embutir essas duas argolas, uma em cada lateral, com o crochê. E a medida dessa argolinha, ó, é de 2 centímetros de diâmetro. Então, aqui... Ó, aqui é o fechamento de carreira, eu vim fazendo esses pontos normalmente até essa lateral aqui. Então, eu venho aqui bem nesse ponto aqui da lateral, são 2 pontos que a gente vai usar para colocar embutindo as argolinhas. Então, eu venho aqui bem nos 2 pontinhos da lateral aqui, dessa primeira lateral, que é esse próximo aqui, esses 2 próximos. Eu venho aqui nesse ponto anterior, fiz ele normalmente, e agora eu vou colocar essa argola na minha agulha. Venho aqui no próximo ponto e dessa vez vou pegar as duas alcinhas, para ela ficar mais bem fixada, tá? Para ficar mais segura. Trago aqui o fio, passo o fio pela argola e concluo o ponto baixo. Novamente, vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou inserir minha agulha aqui, ó, dentro da argola. Venho aqui no próximo ponto, trago o fio, passo pelo crochê, passo pela argola e concluo o ponto baixo. Assim, ó, ela fica bem presinha, em 2 pontos. E agora, eu vou continuar aqui o trabalho fazendo normalmente. Venho aqui no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás e continuo até o outro lado, aonde eu localizar, que é o ponto
bem da lateral, né, os 2 pontos, assim como foi do lado de cá. Então, olha, eu fiz aqui essa fixação dessa argolinha do lado de cá. Tô dobrando bem aqui certinho a bolsa pra gente ver bem certinho onde é, né, a outra lateral pra não ficar torto. Então, eu já localizei aqui. Agora, eu organizo aqui o crochê pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então, eu estou aqui nos próximos 2 pontos, eu quero incluir essa argolinha. Então, eu vou colocar ela na minha agulha. Venho aqui no próximo ponto, inserindo a agulha nas 2 alcinhas, pra ficar mais preso, né? E fecho o ponto. Venho aqui, insiro minha agulha na argola, no próximo ponto de base, trago o fio, passando por todo mundo e agora concluo o ponto baixo. E agora aqui, tô terminando, né, a carreira. Então, aqui só tem mais um ponto onde eu vou concluir essa carreira. Então, concluí essa carreira, agora eu vou fazer o mesmo fechamento de carreira que eu fiz até agora, regulando esse fio. Pego ele, trago aqui pra frente, faço uma corrente que vale como o primeiro ponto dessa carreira. E eu vou fazer mais uma carreira desse mesmo jeitinho, com pontos baixos, pegando as alcinhas de trás de cada ponto. A alcinha, né, de trás de cada ponto, só uma. E eu vou fazer, então, essa carreira e já volto pra te mostrar como vai ser a carreira de acabamento. Pronto, então, dei mais uma volta com pontos baixos. E agora, eu vou fazer o fechamento um pouquinho diferente, porque agora a próxima carreira será uma carreira de acabamentos. Então, eu vou aumentar essa alcinha, insiro minha agulha aqui, nesse primeiro pontinho aqui, né, de trás pra frente, do mesmo jeitinho, levo essa alça para trás. Agora, eu vou inserir minha agulha debaixo das 2 alcinhas que tem aqui, que é da alça que eu levei lá pra trás, e engato a agulha na alcinha. Regulo o fio, trago ele aqui pra frente. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base, inserindo minha agulha de frente pra trás, de fora da bolsa pra dentro, por baixo das 2 alcinhas que tem aqui do ponto de base. Trago o fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Venho aqui pro próximo ponto, ó, insiro minha agulha de fora da bolsa pra dentro, trago o fio e tiro. Venho pro próximo e faço baixíssimo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base aqui na abertura da bolsa. Então, eu dei toda a volta, ó, aqui foi o meu primeiro ponto baixíssimo, aqui o último. Agora, eu vou cortar o fio aqui com o espaço, porque a gente vai simular mais um ponto baixíssimo entre esse primeiro e o último. Então, eu aumento aqui essa alça até puxar tudo. Venho aqui com a minha agulha, inserindo aqui de trás dos 2 fiozinhos, ó, de cima pra baixo, dos 2 fiozinhos do primeiro ponto baixíssimo. E vou levar essa alcinha lá pra cima. Agora, eu vou voltar esse fio da onde ele veio. Então, agora, eu venho de dentro aqui da bolsa, inserindo minha agulha de trás pra frente no último ponto baixíssimo. E agora, eu levo lá pra trás. E assim, ó, fica o último ponto baixíssimo aqui, bem perfeitinho. Agora, esse fio aqui, eu vou arrematar aqui por dentro em alguns pontinhos. Para isso, eu vou pegar uma agulha aqui mais fininha, essa daqui é uma de 3,75. Então, eu venho aqui, inserindo minha agulha aqui nessa parte de trás, né, do avesso da bolsa, em alguns pontos, e eu vou esconder esse fio aqui. Dá para passar uma colinha também, se você quiser. E daí, a gente corta. Então, agora, a alça, olha, aqui com o mosquetão eu engatei nessa argolinha e esse outro mosquetão vou engatar nessa argolinha de cá. Eu acho que fica mais bonitinho colocar a argola do que a alça direto na bolsa, tá? Mas isso é opcional. E agora, eu vou pegar um botão imantado com essas hastezinhas aqui e vou colocar
aqui bem no centro, né, da abertura. Lembrando que você pode também colocar um zíper ou qualquer outro fecho que você tenha aí disponível. E eu já ensinei como faz essa fixação do botão imantado com hastezinhas, né? De uma forma bem segura e fácil de fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E a quantidade de carreiras que eu fiz ao todo ficou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e mais a carreira de pontos baixíssimos. A medida ficou em 20 centímetros por 20 centímetros. E além dessa alcinha que a gente pôs aqui, né, essa argola, a gente também pode, se você preferir uma abertura da bolsa um pouco menor, esconder ela, né, ou não colocar. Eu vou esconder assim para ter duas opções. Então, a gente vai dobrar aqui assim e colocar essa outra argola aqui, que é uma argola articulada, né, maior um pouco, passar aqui dos dois lados, ó. Não precisa nem fazer costura aqui, nem fazer com fio, tá? Só passar a argola assim e colocar o mosquetão aqui. Também dá para deixar assim o fecho, deixando a abertura da bolsa um pouco menor. Ou também assim, direto com o mosquetão aqui, sem a argola, assim como eu coloquei. Então, aqui eu dobrei também, ó, deixando a argolinha ali pra dentro, caso eu queira a abertura da bolsa maior, né? E aqui eu fechei essa abertura aqui da bolsa, né? Dobrei aqui e coloquei só o mosquetão, também dá pra ser assim, como você preferir. Então, esse é o resultado da nossa bolsa de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e também um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!